Fala galera, bem-vindos a mais um Parada Nerd. E hoje, galera, eu decidi falar dos personagens mais épicos e lendários de todos os tempos. Os primeiros heróis. Começando aí em 1919, a gente tem um dos heróis com certeza mais incríveis de todos os tempos, que é o Zorro. O Zorro foi criado por um escritor americano chamado Justin Macaulay. O Zorro teve sua primeira participação dentro dos quadrinhos em 1970. Em 2006, o Zorro ele volta para as histórias em quadrinhos numa série chamada Os Fugitivos, com o título de A Capa do Zorro. O Zorro ele obviamente teve muitos seriados na década de 40 e 50, porém o que mais fez sucesso foi a série de 1959 com Guy Williams, onde ele interpretava o Zorro, e é a série tão conhecida da Disney que todos nós amamos, e se você, assim como eu, assistiu a essa série, você ama ela também, porque é uma série sensacional para a época, tinha assim, um contexto artístico muito bonito. E é até uma coisa interessante de se falar, porque o personagem, que era o Capitão Monastário, ele era o ator que iria interpretar o Zorro. Porém, o Guy Williams foi fazer o teste de uma maneira meio despretensiosa, né? E acabou ganhando o papel, né, de um ator que já trabalhava há anos, né, que era o ator que interpretava o Monastário. Muito tempo depois, a gente tem aí o filme com o Antônio Bandeiras, né, que também foi uma interpretação ótima do personagem do Zorro, que também foi com a interpretação incrível do Anthony Hopkins, que fez o primeiro Zorro, né, que é o De La Vega, né, fazendo menção ao Zorro do Guy Williams, que eu achei isso muito legal. E dando continuidade com o Alejandro, né, que é o personagem interpretado pelo Bandeiras para ser o Zorro. Enfim, eu achei aquele filme um contexto realmente muito bom, o que para mim é uma pena não ter seguido o mesmo ritmo no segundo filme, né, que deu uma caída legal aí. Agora a gente parte aí para 1931, com um personagem que eu também tenho muita admiração, porque também é um símbolo dessa questão da coisa sombria, né, daquela coisa do cara que está à margem da lei, que é o Sombra, né? O Sombra é um grande personagem criado na rádio, né, criado para radionovelas, né, radioteatro. Ele ficou mais conhecido quando ele foi interpretado pelo Orson Welles, e ele deu vida a frases icônicas como "O Sombra nunca falha. As sementes do mal geram frutos amargos. O crime não compensa. O Sombra sabe." Ele foi criado em julho de 1930 e ele teve a primeira aparição dele em 1931 numa história em quadrinho. Mas é bem interessante aí de abordar que em 1973 ele acabou indo para a mão da DC Comics, onde eles colocaram ele numa HQ do Batman, onde o personagem do Batman ele admite que ele se inspirou no Sombra para vestir o manto do morcego. Isso eu acho muito bacana, porque é uma consideração a esse personagem que realmente é um ícone, cara, dessa questão do sombrio, né, dentro dos super-heróis, né? A coisa do chapéu, a capa. Porém, nessa época, todos os heróis seguiam sempre essa linha de raciocínio que os personagens eram sempre à margem da lei, nunca eram propriamente dito assim aceitos pela sociedade. Eles agiam de maneira bem secreta, né? Eles não tinham muito essa questão do amigo da vizinhança, né? Que é a questão do Homem-Aranha, né? E também tem outra HQ, onde o Sombra também participa de uma revista do Batman, onde o Sombra faz uma aparição salvando o jovem Bruce Wayne. E realmente é uma coisa muito bacana também, porque ele acaba sendo um exemplo para o Batman duas vezes, né? Isso é bastante interessante. Ele também teve vários filmes dentro dos anos 40 e 50, mas o filme que realmente veio mais a fazer sucesso nesse personagem foi o filme de 1994, com o Alec Baldwin interpretando o Sombra. E é realmente uma coisa muito bacana, cara, de se abordar, porque esse filme ele realmente não tem nenhuma firula, ele não tem nenhum, digamos assim, defeito propriamente dito, no sentido de
desconsiderar o personagem completamente. Ele respeita tudo, cara. É incrível isso para um filme dos anos 90, onde a maioria dos produtores, diretores, não respeitavam praticamente nada do que se tinha do personagem original, né, digamos assim. E nesse filme ele foi basicamente respeitoso em tudo, né? Ele respeitou a questão do Sombra ter sido treinado pelos monges, né? Dele ter sido um cara cruel, que, enfim, né, cometeu barbaridades e que depois, enfim, conseguiu dominar os seus demônios internos, né? E eu achei isso realmente muito bacana, e eu acho que a única coisa que não é ressaltado dentro do filme em relação às histórias em quadrinhos é que aquele anel que ele usa tem poder. Aquele anel ele usa para fazer com que os mortos falem, né? Quando ele precisa interrogar algum criminoso que ele acabou de matar, ele usa o anel. No filme, o anel já é uma espécie de alerta, né? Como se fosse o bate-sinal do Sombra é o anel. Quando tá rolando um problema, aquele anel começa a pitar o vermelhinho. E a coisa mais interessante é que você fica vendo esse filme o tempo inteiro pensando por que o Alec Baldwin nunca fez o Batman. Isso é uma coisa que passou pela minha cabeça várias e várias vezes. Mas enfim, eu vou deixar que vocês pensem nisso, eu vou deixar o link aí embaixo, obviamente. Assim como eu também vou deixar o link do Orson Welles, do áudio, né, se vocês entendem um pouco de inglês. Vou deixar aí também o link do áudio do Orson Welles interpretando o Sombra. Vale muito a pena, gente. Agora a gente parte aí para 1933. A gente tem um personagem que obviamente já inspirou a coisa mais óbvia que vem na cabeça, né, que é o Aranha, que inspirou obviamente o Homem-Aranha. Ele foi criado por Harry Stigger em 1933. E assim, dentro do padrão da década de 30 e 40, ele não foge muito também a alguns personagens, como obviamente que eu acabei de falar, que é o Sombra. Ele tinha aquela aparência sombria, usava chapéu, sobretudo, né? Enfim. E também ele tinha aquela coisa marcante, né? Que era o lance de usar a marca da aranha, né, como um símbolo que ele deixava nos criminosos, né, para saberem que ele que foi que abordou aqueles criminosos. Ele chegou a ter algumas séries de TV por volta da década de 30 e 40, mas os produtores acabaram desistindo desse personagem, até porque ele não tinha mais esse elo bom com o público, né, e acabou, enfim, decaindo, né, e acabou não voltando mais também, nem as histórias em quadrinhos. Porém, a gente já tem atualmente algo que eu vou chegar a falar no final do vídeo. Agora a gente vai para outro personagem que também é um dos meus preferidos nessa lista, que é o Besouro Verde e o seu parceiro Kato. Esses dois personagens, cara, são os dois maiores encantos da década de 30. Eles foram criados em 1936, também para rádio, assim como o Sombra. Eles chegaram às HQs em 1940. Em séries de televisão, houveram também muitas séries de televisão, mas a que impactou para o público legal mesmo foi a série feita com Van Williams e o Bruce Lee, que sem dúvida ia fazer um absurdo de sucesso, porque quem não ia querer ver Bruce Lee no corpo de um herói vigilante, cara? E é uma coisa interessante também, porque o Bruce Lee ele acabava pegando mais fama dentro da série do que o personagem que era o principal, que era o Van Williams, que fazia o Besouro Verde. Eles vieram aí também a ter uma participação muito legal na série do Batman da década de 60, onde eles têm aquela luta clássica do Biff, Puff, Paul, que é muito engraçada para aquela época e tipo para nós é aquela galhofa de sempre, né, assim. Mas eu acho legal, eu acho assim uma coisa bem clássica de abordar aqui. A gente tem um filme também do Besouro Verde, feito em 2011. Cara, eu posso falar a verdade, foi uma tremenda bagaça. Acabou completamente com o personagem. Você vê o Seth Rogen interpretando um personagem que é pra ser um cara galã, que é pra ser um cara de respeito. Pô, acabou com o personagem completamente. Agora a gente vai aí pra 1936, ano que foi criado icônico personagem que é o Fantasma, que, pô, se fixou assim numa época de uma maneira absurda. Ele foi um grande sucesso por conta dele ser o primeiro personagem a usar colã e também a ser o primeiro personagem a ter aquela máscara que não mostra os olhos, né? Aquela sem pálpebras, né?
inspirando, obviamente, muitos outros personagens, né? Como o Batman, enfim. Tem uma coisa bastante interessante de abordar sobre esse personagem, que em cada país onde a história foi publicada, ele tinha uma coloração de roupa diferente, porque para cada lugar e cada país tinha um estilo de impressão diferente em relação à impressão dos quadrinhos, né? E exatamente por isso, o personagem acabava saindo num lugar com a roupa vermelha e outro roxo e outro... Enfim, em 1986, esse personagem ele teve um desenho animado, onde ele foi introduzido a um grupo de também heróis clássicos, que era o Flash Gordon, o Mandrake, que é Defensores da Terra. Vocês devem lembrar, né, assim, se vocês chegaram a assistir essa série quando crianças, eles tinham essa abertura aí. Mas enfim, era uma série legal, assim, tem alguns episódios dele na internet, eu aconselho vocês que assistam, porque também é bem legal, assim, da gente ter essa visão histórica dos personagens antigos, e alguns eram meio trash, mas era bem legal também. Ele teve vários seriados e filmes na década de 40, mas o filme realmente que fez mais sucesso foi o de 96, que passou inúmeras vezes na sessão da tarde, vocês sabem de qual filme eu estou falando. E eu também achei um filme bem bacana e até respeitoso pro personagem, apesar de ser até um pouco bobinho e clichê, mas enfim, eu gostava daquele filme, eu achava até interessante. Eu sempre gosto de filmes que respeitam pelo menos a estética física e do uniforme do personagem, eu até acho legal. Fez um pequeno sucesso esse filme, mas infelizmente não foi pra frente, né? Agora nós temos aí um personagem que criou muita polêmica no final dos anos 30, exatamente por isso, né? Ele tem um páreo pesado aí com Batman, que é o Morcego Negro. Exatamente por ter esse nome, por ter sido criado basicamente na mesma época que o Batman, ele criou essa disputa aí, onde os fãs não sabiam quem havia sido criado primeiro, e obviamente que as empresas, cada uma dizia que tinha criado primeiro o seu personagem. O personagem do Morcego Negro, ele é bem diferente do contexto do Batman, no sentido de como ele surgiu, né? Em questão de história, né? Ele se iguala mais a alguns outros personagens, até da Marvel, né? No sentido de que o personagem ele era um advogado e ele foi atingido por uma espécie de substância química que foi jogada nos olhos dele. Algum tempo depois, essa substância química acaba fazendo o efeito contrário, né? E ele acaba enxergando melhor do que um ser humano. Ele acaba enxergando no escuro e exatamente por isso vem o contexto do morcego, né? Mas é interessante dizer que ele veio a inspirar um personagem da DC, que no caso é o Duas Caras, né? Que tem a mesma linha de raciocínio, que é um advogado que teve uma substância química jogada no rosto, né? E o Demolidor, da Marvel, que, enfim, vocês já obviamente sabem que o cara é um advogado e ele teve uma substância química também jogada nos olhos dele, ele acabou ficando cego, só que não, né? Acabou alterando todas as outras funcionalidades do corpo dele. Mas, gente, para finalizar, uma coisa que reúne todo esse universo que eu acabei de falar aqui, desses heróis extremamente épicos e clássicos, é isso aqui. A primeira edição da editora Dynamite, que no caso aqui é o Sombra, o Fogo da Criação. História sensacional, que eu recomendo super para vocês, e que é o sorteio da agora, né, desse mês. Eu vou sortear essa HQ aqui maravilhosa, obviamente que essa aqui é a minha, né? Não é de vocês vai vir embaladinho, bonitinho. E essa aqui, no caso, é a primeira, que só tem o Sombra, né? A história do Sombra. Primeiro eles vão lançar todos os personagens, né? E eu acredito que por último eles devam lançar uma inteira, né? Com todos os personagens. E uma coisa bem legal também, cara, que vem junto com a revista, é isso aqui, que são os cards, onde você tem aqui 9 cards, cada um mostrando a história desses personagens clássicos, algumas curiosidades também. E, cara, eu achei super legal, cara. Tem aqui Vampirella, o Morcego Negro, e aqui
o que eu achei mais legal e que é do que eu estou falando, né? Que é a união de todos esses personagens, que eles chamaram de máscaras, né? Onde reúne aqui o Zorro, o Aranha, o Sombra, o Besouro Verde e o Cat. São personagens que a gente precisa conhecer, cara, que a gente precisa ter essa experiência de ler essas histórias, porque é aí que você descobre que basicamente tudo que a gente conhece hoje não é tão original assim, né? Ah, e só pra lembrar, galera, eu sei que eu não falei de alguns personagens que também são clássicos pra caramba, como Spirit, Tex, Zagor, enfim. Mas esses são personagens que têm um enredo de história muito grande e eu realmente vou deixar eles para próximo, que eles merecem um programa solo, né? Não que esses também não merecessem, mas eles têm uma história um pouquinho mais curtinha, então coube aqui no espacinho do programa, beleza? E lembrando a vocês, esse aqui é o sorteio desse mês, tá? Façam tudo que vocês sabem que vocês têm que fazer, compartilhem, curtam a página no Facebook, curtam aqui também, se inscrevam no canal. E comentem aí, galera, nesse vídeo se vocês já leram outras histórias sobre esses personagens que eu citei nesse vídeo, beleza? Agradecendo novamente a todas as páginas que estão aí ajudado, compartilhado e enfim. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais.